Você é salvo em Cristo Jesus, é um filho de Deus, mas sua vida financeira está um caos. Então eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo, porque existem 5 hábitos que estão literalmente destruindo as suas finanças, a sua vida financeira como um todo. E que, apesar da Bíblia falar de uma vida abundante, se você não corrigir esses hábitos que bloqueiam a prosperidade em sua vida, você não conseguirá avançar financeiramente. E mesmo que você já tenha tentado de tudo e ache que a sua vida financeira não tem mais jeito, fica comigo até o fim desse vídeo, que eu vou te mostrar um caminho baseado na sabedoria bíblica para corrigir esses maus hábitos e finalmente sair do vermelho, alcançar a estabilidade financeira e prosperar de verdade. Meu nome é Pedro Amâncio e eu já enfrentei muitos desafios financeiros. Eu sei como é frustrante trabalhar duro e sentir que mesmo assim as coisas não saem do lugar. Mas eu aprendi a superar os meus problemas financeiros e muitos outros problemas com a orientação da sabedoria milenar contida nas Escrituras. E é por isso que nesse canal eu ajudo cristãos como você a aplicar os princípios bíblicos no dia a dia, resolver os problemas e destravar a vida que Deus sonhou para você. Então, se você ama a palavra e quer aprender a colocá-la em prática na sua vida, já se inscreva nesse canal e deixe o seu like também para dar aquela força para a gente no YouTube. Bom, agora vamos lá falar dos 5 hábitos que estão travando a sua vida financeira, mesmo você sendo um filho de Deus. Se esses hábitos não forem corrigidos, você continuará vendo seus esforços não darem os frutos que você espera. Então, preste muita atenção em quais são esses 5 hábitos e, principalmente, como você pode corrigi-los com base na sabedoria bíblica. E eu tenho certeza que o 5º hábito vai te surpreender. E o primeiro hábito é viver com uma mentalidade de escassez. Sabe aquela sensação de que o dinheiro que existe no mundo não é suficiente para todo mundo, só para quem chega primeiro? É mais ou menos como se você estivesse em uma corrida, uma grande disputa por recursos e o que sobrou para você fosse apenas o suficiente para sobreviver. E só isso. Pois é. Essa é a mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez faz você acreditar que o dinheiro que circula por aí não é o suficiente para todo mundo e que para prosperar, outro terá que perder de alguma forma. Eu mesmo já tive uma mentalidade de escassez muito forte. Eu achava que eu nunca teria uma vida próspera, porque afinal, alguém já tinha chegado antes de mim. Esse pensamento me travou por muito tempo e eu demorei para tomar atitudes que tinham realmente o poder de mudar a minha vida financeira. Quem vive com essa mentalidade de escassez acaba acreditando que grandes salários ou boas oportunidades não são para elas exatamente. A mentalidade de escassez, ela se manifesta, por exemplo, quando você vê alguém que prosperou e você fica pensando, essa pessoa deve ter feito algo de errado para conseguir esse dinheiro. A mentalidade de escassez também se manifesta em pensamentos. Pensamentos do tipo, quando você vê uma pessoa que prospera e fica pensando, essa pessoa deve ter feito algo de errado para ter tanto dinheiro. E aí, por não querer fazer nada de errado, é claro que essas pessoas, que pensam coisas desse tipo nem tentam buscar a prosperidade, que acreditam que não é possível prosperar sem fazer algo de errado ou que a prosperidade simplesmente não é para elas. Essa visão de escassez não só limita a forma como você enxerga o dinheiro e se relaciona com ele, mas também como você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta. Quem vive com uma mentalidade de escassez muitas vezes não se conecta com ninguém, não compartilha, não divide o que tem, são pessoas isoladas em si mesmo. É como se houvesse um medo constante de que se você abrir mão de algo, vai faltar para você. Mas o que essas pessoas com uma mentalidade escassa não percebem é que a prosperidade muitas vezes vem justamente através das conexões que nós fazemos. A Bíblia fala sobre isso lá em Provérbios 11:25. Lá está escrito que a alma generosa prosperará. Quando você compartilha, ajuda ou se conecta com os outros, você cria uma rede de oportunidades que naturalmente se transformará em um caminho para a prosperidade. Mas quem tem a mentalidade de escassez se fecha, acha que precisa guardar tudo para si, sem perceber que a generosidade e as conexões são chaves poderosas que abrem portas para o crescimento financeiro. Então, mudar essa mentalidade é fundamental. Ao invés de acreditar que o dinheiro é limitado e que você precisa competir por ele, comece a perceber, a enxergar que ele pode ser gerado, multiplicado quando
você faz boas decisões, compartilha suas bênçãos e se conecta com outras pessoas. A prosperidade não vem de se isolar, mas sim de saber que quando você divide e se conecta, você cria o ambiente para que Deus possa multiplicar bênçãos em suas vidas. E o segundo hábito que mantém os filhos de Deus quebrados financeiramente é a falta de planejamento financeiro. Se você ler Lucas 14, a partir do verso 28, você vai ver que o próprio Senhor Jesus falou sobre a importância de se planejar financeiramente. E ele fala disso ao falar de uma pessoa que quer construir uma torre e da necessidade dessa pessoa calcular as despesas para ela ver se ela vai ter como terminar aquela construção. Essa é uma das passagens mais claras sobre a necessidade de se fazer um planejamento antes de tomar qualquer decisão financeira. Sem um planejamento é como se você estivesse andando no escuro. Sabe, como alguém que não sabe para onde vai chegar, mas está se movimentando. Muitas pessoas vivem assim com as suas finanças, sem ter um controle claro do que entra e do que sai. E o resultado é que no fim do mês o dinheiro simplesmente desaparece e as contas continuam se acumulando. Gastar mais do que se ganha é um sintoma claro da falta de planejamento financeiro. Quando você não tem um plano claro, você acaba tomando decisões impulsivas, comprando coisas que não são necessárias e muitas vezes se arrepende. Mas aí já foi. No fim, você se vê preso em um ciclo de dívidas e frustrações sem conseguir avançar financeiramente. A Bíblia nos ensina a sermos bons mordomos do que Deus nos dá. E isso inclui administrar bem o dinheiro que chega em nossas mãos. Sem planejamento financeiro, é impossível fazer isso de forma eficiente. Para corrigir esse mau hábito, comece a anotar todas as suas receitas e despesas. Receitas é o que você ganha, ok? E despesas você sabe, é tudo aquilo que você está gastando ao longo do mês. Com essas anotações, você vai descobrir duas coisas importantes para se planejar financeiramente. A primeira é que provavelmente você ganha menos do que achava que ganhava. Muita gente pensa no salário bruto na hora de gastar e se esquece que existem muitos descontos no salário. A segunda coisa que você vai descobrir é que você pode começar a cortar alguns gastos e assim ajustar o seu orçamento à sua realidade financeira. Irmão, não tem milagre. Você vai precisar definir as suas prioridades e ser disciplinado se você quiser avançar financeiramente. E lembre-se de que a prosperidade não é apenas ganhar mais, mas sim saber administrar o que você já tem de forma inteligente e responsável. Com planejamento financeiro e com sabedoria, você vai prosperar. E o terceiro hábito que impede a prosperidade na vida dos filhos de Deus é acumular dívidas. A Bíblia é muito clara sobre a seriedade das dívidas. Em Provérbios 22:7 está escrito: o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esse versículo ele nos mostra que viver endividado é como se tornar escravo do credor, daquele que vai receber a dívida. Quando você acumula dívidas, você fica preso em um ciclo onde o dinheiro que ganha já está comprometido mesmo antes de chegar às suas mãos. Acumular dívidas é um dos hábitos mais perigosos para as finanças, porque elas vão começar a se atrasar e aí, além dos juros que você já pagava naquelas dívidas, haverá multas, mais juros e de repente você vai se ver em uma grande armadilha financeira. Uma armadilha que destrói não somente as suas finanças, mas também as suas emoções e até a sua vida espiritual. Enfim, ao longo do tempo, as dívidas se tornam uma bola de neve, tornando cada vez mais difícil sair dessa situação. É nessa hora que muitas pessoas recorrem a empréstimos, alguns fazem consignados ou pegam outras linhas de crédito no banco e aqueles que ficam mais desesperados acabam até indo atrás de agiotas. Quando você pega empréstimos para pagar dívidas ou mesmo usa o cartão de crédito sem controle ou incorpora o limite do cheque especial no seu salário, aí pode ter certeza, você chegou em uma situação muito difícil e somente com decisões radicais você vai conseguir mudar a sua situação financeira. Você precisa perceber que quanto mais você se endivida, quanto mais você depende de empréstimos, mais difícil fica para administrar as suas finanças e viver de acordo com o que Deus planejou para a sua vida. As dívidas acabam consumindo não somente os seus recursos financeiros, mas também a sua paz. O primeiro passo para corrigir esse hábito é parar de acumular mais dívidas. Tome a decisão de viver dentro das suas possibilidades financeiras. Pare de fazer empréstimos, pare de usar o cartão sem saber como você vai pagar, pare de usar o limite do cheque especial como se ele fosse seu salário. Você precisa viver uma vida compatível com a sua realidade financeira. Além disso, comece a pagar as suas dívidas, mesmo que seja aos poucos. A Bíblia nos ensina a sermos fiéis em tudo, e isso inclui honrar os nossos compromissos financeiros. Romanos 13:8 diz assim: a
ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Ou seja, a única coisa que a gente pode ficar devendo é o amor e não contas atrasadas. A estabilidade financeira, a vida próspera que você sonha em viver, começa quando você decide se livrar das dívidas e tomar o controle das suas finanças. Com disciplina e fé, é possível sair desse ciclo e começar a construir uma vida financeira estável e próspera. E o quarto hábito que está destruindo as suas finanças é não tomar decisões financeiras importantes. Muita gente tem a estranha mania de achar que os problemas financeiros vão se resolver sozinhos. Mas a verdade é que quando você deixa de tomar uma decisão importante, é muito mais provável que o problema piore do que ele se resolva. Adiar decisões como pagar dívidas, negociar com os cobradores ou cortar gastos só vai fazer os seus problemas financeiros piorarem. A Bíblia nos alerta sobre a importância de agir com sabedoria e não ficar enrolando para tomar decisões importantes. Em Eclesiastes 11, a partir do verso número 4, está escrito assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, se você ficar esperando o momento perfeito para agir, ele nunca vai chegar e pode ter certeza. Muitas oportunidades vão passar por você e você não perceberá porque simplesmente não está agindo. O medo de tomar uma decisão errada, ou mesmo de enfrentar a situação de frente, está te impedindo de agir e fazendo com que você deixe de tomar decisões que vão mudar a sua vida financeira para melhor. Ao não agir, você acaba preso na mesma situação por meses, às vezes por anos e o pior, sem progresso algum, enquanto as oportunidades vão passando diante de você. Lembre-se, a prosperidade não vem pela espera, mas pela ação com diligência e confiança. Não tomar uma decisão também é uma decisão. E essa paralisia diante da vida acaba gerando mais e mais problemas, como juros acumulados, confiscos de bens, pressões emocionais e até o fim de relacionamentos. Para corrigir esse mau hábito, você precisa reconhecer que essa paralisia diante da vida está destruindo as suas finanças e agravando os seus problemas. Chegou a hora de você tomar decisões financeiras, não dá mais para enrolar. Não espere pelo momento perfeito, comece a agir. Não precisa agir com desespero, mas precisa de atitude, é hora de agir. Além disso, busque orientações de pessoas experientes e, acima de tudo, peça sabedoria a Deus. Tiago, capítulo 1, verso 5, nos encoraja a buscar a sabedoria no Senhor. Quando o Tiago fala que se a gente precisa de sabedoria, que a gente deve pedir a Deus. Com o conhecimento certo e a orientação de Deus, você vai tomar decisões que vão colocar a sua vida financeira no caminho certo. A prosperidade não vem pela espera, mas pela ação inteligente e responsável. Vamos agora para o quinto e último hábito, que sem dúvida é o mais difícil de reconhecer e aquele que traz mais prejuízos para a vida financeira. E esse hábito é amar o dinheiro, mesmo sem perceber. Muitas pessoas não percebem, mas o amor ao dinheiro pode estar dominando suas vidas sem que elas se deem conta. A Bíblia faz um alerta muito claro sobre isso lá em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso número 10. Lá está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse hábito é difícil de ser percebido porque muitas vezes ele vem disfarçado de preocupações legítimas. Até mesmo pessoas que não se consideram materialistas podem cair nessa armadilha. O amor ao dinheiro se manifesta quando você começa a colocar as suas esperanças no dinheiro e não em Deus, acreditando que a sua segurança e felicidade dependem do dinheiro e não do Senhor. Se a falta de dinheiro começa a afetar profundamente a sua felicidade, a sua satisfação, a ponto de prejudicar o seu sono, o seu apetite e seus relacionamentos e até a sua vida espiritual, então você tem fortes sinais de que o amor ao dinheiro está se manifestando em sua vida. Sem perceber, você deixou as preocupações financeiras dominarem os seus pensamentos. Se você se encontra constantemente ansioso para ganhar mais, proteger o que tem ou evitar qualquer perda, isso indica que o dinheiro assumiu um lugar central em sua vida. E o grande problema disso tudo é que colocar o dinheiro em primeiro lugar acaba te desviando do propósito que Deus tem para sua vida. O dinheiro deve ser uma ferramenta, um recurso para você cumprir a vontade de Deus. Mas quando ele se torna o objetivo final, ele começa a te controlar ao invés de ser algo que você controla. Para corrigir esse mau
mau hábito, você precisa reconhecer que o dinheiro tem tido poder sobre a sua vida. Precisa reconhecer que ele ocupou um lugar que era de Deus. Eu sei que é duro dizer isso, mas esse é o alerta de Jesus em Mateus 6:24. Lembra o que está escrito lá? Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus deixa claro que o dinheiro não pode ocupar o lugar que pertence a Deus em nossas vidas. Quando o dinheiro se torna o foco principal, ele começa a mandar em nossas decisões, em nossos sentimentos e até em nossos relacionamentos. Reconheça que o dinheiro é apenas um recurso, uma ferramenta para que você possa cumprir o seu propósito, cuidar da sua família e proteger o seu futuro financeiro. E, sobretudo, coloque Deus em primeiro lugar. Confie que Mateus 6:33 é uma promessa verdadeira. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus no centro de suas decisões e o dinheiro voltará ao seu devido lugar. E assim você voltará a ter aquela paz interior, porque saberá que a verdadeira prosperidade vem de confiar em Deus e não do quanto você tem ou deixa de ter em sua conta bancária. Agora que você já conhece os 5 hábitos que estão bloqueando a sua prosperidade financeira, o próximo passo é agir para mudar cada um deles. Se você se identificou com algum desses hábitos ou tem passado por dificuldades financeiras, deixe um comentário abaixo. Eu quero saber a sua experiência e juntos pensarmos em como superar esses desafios.